O Congresso americano deve votar hoje o acordo para aumentar o teto da dívida pública dos Estados Unidos em até 2 trilhões e 800 bilhões de dólares. O acordo, anunciado pelo presidente Barack Obama na noite de ontem, promete encerrar meses de disputas entre os dois principais partidos e tirar o país da rota do que poderia ser um calote sem precedentes. Quero anunciar que os líderes dos dois partidos alcançaram um acordo que vai cortar cerca de $1 trilhão nos gastos públicos nos próximos 10 anos e evitar um calote, disse o presidente. Barack Obama também afirmou que uma segunda etapa do plano ainda não foi detalhada e que os cortes devem extrapolar $2 trilhões. Tanto os republicanos quanto os democratas concordam com a meta, segundo o presidente. O acordo afasta o risco de suspensão imediata de pagamentos da dívida, mas não descarta que a avaliação dos títulos da dívida pública americana seja revista para baixo do atual patamar de nota máxima. O mercado aguarda que as 3 principais agências de risco se pronunciem sobre o conteúdo do que foi negociado. Uma comissão formada por integrantes dos partidos democratas e republicano vai elaborar até novembro um novo plano de corte de gastos. As bolsas de valores asiáticas reagiram bem ao acordo anunciado por Obama e fecharam o pregão desta segunda-feira em alta. As principais bolsas europeias, como a de Londres, Frankfurt e Paris, operam também em alta. Para comentar a crise por que passa os Estados Unidos, convidamos o mestre em Relações Internacionais, especialista na política externa americana, Creomar Lima Carvalho. Bom dia, doutor Creomar. Esse acordo anunciado pelo presidente Barack Obama põe fim ao problema norte-americano? Bom dia. Bom, basicamente o acordo é um grande tapa-buracos, porque ele não vai direto ao cerne da questão, que é a relação entre gasto público e arrecadação, né? Eles construíram alguns aspectos que vão diminuir os gastos do governo, mas de outro lado não criaram novos mecanismos de receita. E isso no longo prazo gera a manutenção do problema. Quer dizer, deverá ter uma nova discussão sobre esse assunto mais tarde. Em algum momento isso vai surgir. Esse tópico não está finalizado dentro da agenda política americana, pode ter certeza. Agora, doutor Creomar, o que fez com que os Estados Unidos, com que o governo norte-americano perdesse o controle sobre as suas contas? Basicamente, uma série de erros elencados um atrás do outro, sobretudo durante a administração George W. Bush, né? Podemos citar como principais as 2 guerras, Afeganistão e Iraque, e, de certa maneira, uma recusa do Partido Republicano em criar impostos para os mais ricos, e isso foi se alimentando, foi se juntando a uma série de práticas ruins em termos de gestão de orçamento e aonde aplicar os recursos que eram superavitários até a chegada do Bush ao poder. Agora, para reorganizar a casa, os americanos vão sofrer na pele, vão sofrer Sim, sobretudo os mais pobres, aqueles que são mais dependentes da assistência social do Estado. Agora, a discussão em torno do teto da dívida americana minou a popularidade do presidente Barack Obama, a popularidade que ele conseguiu com a morte do terrorista Osama Bin Laden. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Gallup mostra que 50% dos norte-americanos reprovam o governo Barack Obama. De um modo geral, os republicanos conseguiram o que queriam, que era desgastar a imagem do presidente americano no ano que é véspera das eleições norte-americanas? Olha, tendo em perspectiva a proximidade do ano eleitoral, a estratégia republicana foi muito clara de tentar tirar o máximo possível de proveito dessa crise para mostrar que o presidente não é competente o suficiente para lidar com os problemas do país. Eu acredito que ainda é muito cedo para nós sabermos os reais efeitos disto, né? Precisamos agora saber como a economia americana vai reagir no próximo período e como, de maneira efetiva, esse acordo, se for aprovado hoje, vai afetar a popularidade do presidente e a própria relação entre o Estado e a sociedade americana. Quer dizer, é cedo para dizer que a eleição do ano que vem está decidida? Não, muito cedo, muito cedo. Agora, professor, o Brasil é o 4º credor, em termos de nação, é o 4º credor dos títulos norte-americanos, da dívida pública norte-americana. O que poderia acontecer com o Brasil se os Estados Unidos não pagassem a dívida?
Olha, basicamente o que aconteceria é que o governo brasileiro seria pressionado a buscar alternativas, né? Fosse o ouro, outras moedas estrangeiras ou algum outro tipo de lastro para as nossas reservas internacionais. O que basicamente nós temos é que essas alternativas, pela questão tempo e pelo próprio processo de crise que vários setores da economia global têm passado, não são boas nem parecem fáceis de serem encontradas nesse momento. Bom, a gente passa por um momento, principalmente na semana passada, onde o dólar atingiu a menor cotação em 12 anos aqui no mercado interno. Com o calote da dívida, alguns analistas acreditam que poderia haver o contrário, que o dólar poderia se supervalorizar e provocar uma inflação dos produtos que a gente exporta. Isso poderia acontecer na sua avaliação? Olha, eu não sou um economista para ter essa perspectiva tão profunda sobre o caso. Mas o que eu acredito é que, caso ocorresse essa dificuldade dos Estados Unidos em honrarem com seus compromissos financeiros, um grande problema para a economia brasileira seria a retração de um mercado que é muito importante para as nossas exportações. Isso, de alguma maneira, teria reflexos negativos em termos de empregabilidade na nossa sociedade. Ok, doutor Creomar. Agora, os cortes eles devem provocar um efeito de longo prazo, aí, pelo menos por 10 anos. Como é que fica o mundo aí nessa próxima década? Olha, é um período longo e nós temos ainda poucas informações para avaliar isso. Mas o que eu tenho percebido é que, neste momento, uma série de economias importantes do planeta tem tido bastante dificuldade, sobretudo seus governos, para avaliarem a relação entre gasto público e arrecadação. E isso, de certa maneira, vai ter que ser refletido no sentido de descobrir quais são as prioridades desses estados em termos de condução das suas políticas sociais e econômicas no próximo período. Reavaliar o nosso modelo. Em certa medida, sim. Ok, professor Creomar, obrigada pela sua participação aqui no Repórter Brasil. Catiúcia? Obrigada, professor. Obrigada, Luana.